Olá, olá, meu nome é Nelson Silvas, também estão aqui para mais um vídeo, neste caso para a série de nome Programar em Go, e hoje vamos falar sobre funções matemáticas que são então provenientes de uma nova biblioteca. Portanto, esta biblioteca tem como objetivo fornecer constantes e métodos estáticos para se trabalhar com funções trigonométricas, logarítmicas e outras funções matemáticas que sejam comuns. Portanto, nós vamos falar aqui sobre cerca de 8 funções, métodos, como queiram chamar, e atenção que no último vídeo, neste caso o 23º sobre interfaces, também usamos o pi, que é então um atributo desta mesma biblioteca. Ok? Portanto, hoje vamos trabalhar com funções matemáticas e vamos então perceber sobre o que é que vamos falar. Portanto, nós temos a função sin, cos e tan, que servem então para calcular o seno, o cosseno e a tangente. Depois temos a função floor, que remove o valor decimal do dado número. Temos a função sil, que arredonda o dado número para o próximo. Temos a função abs, que retorna o valor absoluto do dado número. A função sqrt, que retorna a raiz quadrada do dado número. E depois, por fim, temos então a função pow, que multiplica o valor inicial múltiplas vezes, isto é, consoante o número de vezes que também podemos enviar para dentro dessa mesma função. Ora bem, portanto, antes de mais, visto estarmos a trabalhar com uma nova biblioteca, que também já usamos no vídeo anterior, 23º, volto a dizer, o que nós temos que fazer é importar então essa mesma. Portanto, vamos aqui ao import, colocar aqui parênteses, enter, vamos colocar aqui a nossa biblioteca, que é então math, portanto, math, e agora aqui vamos fechar os parênteses. Posto isto, voltamos então para dentro da nossa função main e vamos começar a trabalhar então com as nossas funções matemáticas. Vamos começar então por calcular o seno, o cosseno e a tangente, e para isso vamos usar sempre o próprio printf para apresentar o nosso resultado com uma determinada posição. Vamos também procurar sempre usar aqui tudo em float com cerca de 2 casas decimais. Portanto, vamos escrever fmt.printf e aqui vamos escrever resultado da função. E a primeira função é então sin, para calcular o seno, 2 pontos, aqui a determinada posição, que neste caso vai ter 2 casas decimais e é um float, portanto f, não esquecer de /n para apresentar toda a informação corretamente separada. E agora sim vamos chamar o nosso método, a própria função, que é então pertencente à dada biblioteca math. Portanto, math.sin. Ok? Aqui dentro vamos então enviar o valor que nós queremos então para calcular o seno e eu vou enviar sempre 10.5 ou então tentar enviar quase sempre esse mesmo valor. Ok? É apenas um mero exemplo. Agora vamos fazer a mesma coisa para calcular o cosseno e então a dada tangente. Vamos apenas copiar aqui esta linha e vamos colar 2 vezes e vamos alterar aqui as determinadas funções. Portanto, cos, ok? E depois aqui a tan, que então a segunda é para calcular o cosseno e a terceira e última é então para calcular a tangente. Vamos só gravar e vamos verificar então o determinado resultado e se tudo se encontra corretamente a funcionar. Para isso, vamos então escrever go run 24, neste caso 24º vídeo, que é sobre as funções matemáticas, é este mesmo. Damos num tab e agora sim enter. E podemos ver então que temos o resultado da função sin, para calcular o seno, que é menos 0.88. Para calcular o cosseno é a função cos, que é então resultado de 10,5 é menos 0.48. E o cálculo da tangente com a função tan, que é então 1.85. Posto isto, vamos então prosseguir e vamos passar para o próximo método, que é então o método floor. Atenção que eu estou a variar muito entre método e função, que acabam sempre por ser algo muito idêntico, ok? Se não a mesma coisa. Portanto, o que eu vou fazer aqui é começar realmente a dizer apenas função e não tanto método. Portanto, não quero que confundam estes dois tipos, porque o método e o atributo é mais membros de uma classe ou de uma estrutura, etc. Portanto, eu não quero aqui que confundam. Portanto, vamos chamar apenas função. Portanto, função matemática. E vamos para a próxima, tal como eu disse, era o floor, que remove o valor decimal
do dado número. Portanto, se eu puser aqui o 10.5, ele vai remover o ponto 5 e vai passar então a retornar apenas 10, que vai ter então 0,00, porque temos duas casas decimais. Vamos apenas colar novamente. Vamos apenas alterar aqui para floor. Ok? Vamos gravar e agora sim vamos ver o nosso output, que é então o resultado da função floor, então 10.00, ou seja, 10 como número inteiro, e aqui vimos que a casa decimal, que neste caso é 0.5, fora realmente removida com floor, que é o seu principal e único objetivo. Continuando, vamos passar para a próxima função, que é então o ceil, que volta a dizer que arredonda o dado número para o próximo. Portanto, o 10,5 aqui terá que ser então arredondado para 11. Vamos então verificar isso mesmo. Portanto, colar novamente e agora sim vamos alterar aqui a função para ceil. Vamos enviar o mesmo valor, 10,5, e o esperado então 11,00. Neste caso o número inteiro, que é então 11, e podemos ver que o resultado da função ceil, que arredondou então para o próximo, é então 11 e que tudo se encontra a funcionar. Continuando, vamos então passar para as últimas três funções, que neste caso a próxima é o ABS, que retorna o valor absoluto do dado número. Portanto, se eu aqui enviar um valor negativo, ele torna absoluto, ou seja, torna positivo. Ou seja, se eu enviar aqui, vamos só alterar aqui a determinada função para abs, e aqui vamos enviar um valor negativo, ou seja, menos 10,5, e o que nós estamos à espera de obter aqui é então o número absoluto, o número positivo, que é 10,5, neste caso 10,50. Vamos então ver, e podemos ver que o resultado da função abs é então 10,50. Ok. Continuando, vamos então para as duas últimas, que é então o sqrt, que retorna a raiz quadrada do dado número. Vamos só colar aqui novamente. Vamos meter aqui o sqrt, ok. Vamos alterar aqui o valor para 9, onde a sua raiz quadrada de 9 é então 3, ok. Só para termos um resultado diferente. Vamos só testar e vamos poder ver que o resultado, então a raiz quadrada de 9, pelos vistos, então, a função sqrt dá então o resultado de 3. Ok? Portanto, tudo aqui, até agora, está a funcionar e vamos agora passar para a última função matemática que eu tenho para vocês, que é então o dado POU, que não leva então um parâmetro, mas sim 2. Vamos então colar, ok? Remover aqui esta linha e vamos alterar para então a nossa função POW. Portanto, temos aqui o nosso 10,5, vamos só apagar. E o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Resumindo, o POU multiplica o valor inicial múltiplas vezes, consoante esse número de vezes que nós também temos que enviar como parâmetro. Portanto, eu vou dizer que quero multiplicar o número 2 e agora vírgula, e temos que enviar o número de vezes que queremos multiplicar esse número 2 por si próprio. Portanto, eu vou dizer, porque não, 5 vezes, e o que vai acontecer aqui é o seguinte. Portanto, eu vou colocar aqui um comentário em baixo, e o que vai acontecer é, portanto, 5 vezes multiplicar o número 2 por si próprio, portanto, 2 vezes 2 dá 4, que vezes 2, então a terceira vez dá então 8, ok? Portanto, 2 vezes 2 dá então 16, e por último e quinta vez, tal como dizemos, queremos multiplicar cerca de 5 vezes, dá então 32. Portanto, isto será então a 32, que colocando as casas decimais, ficará então assim. Vamos então verificar. Já gravamos. Vamos executar para finalizar. E vamos poder ver que o resultado aqui da função POW é então 32.00, porque dizemos que queremos multiplicar o valor 2 por si próprio cerca de 5 vezes. Portanto, uma vez, 2, 3, 4, 5. Portanto, tudo aqui se encontra a funcionar corretamente e agora sim podemos dar como terminado este mesmo vídeo. Portanto, eu agora só me resta dizer para praticarem, para reforçarem todo o vosso conhecimento. Não se esqueçam de continuar a aproveitar o vosso dia da melhor forma possível. Não se esqueçam também de colocar o sininho para receberem as notificações relativas aos próximos vídeos que irão sair desta e de outras séries. Não se esqueçam de subscrever, de deixar o vosso like e, como sempre,
Já sabem, Happy Coding!